Tadá! Oi, pessoal, boa noite. Vamos começar mais uma live. Hoje a nossa live vai ser sobre o sono na criança, dificuldades e desafios. E eu tô aguardando aqui a presença da doutora Dani Gonçalves, especialista em sono infantil. Vamos entrando aí que eu estou vendo vocês. Vamos fixar aqui o tema, tá? Enquanto vocês entram. Dani, um minutinho que eu tô só fixando o tema aqui. Olá! Gente, eu não sei fazer isso de fixar tema, não. Como é que é isso, hein? Ah, eu aprendi tem pouco tempo, eu tava apanhando. Você faz um comentário, como se você estivesse comentando mesmo ali no comentário, e aí você clica em cima do seu comentário, só um cliquezinho. Se você apertar e segurar, não dá certo. Você clica em cima dele, aí vai aparecer fixar comentário. Porque Que aí todo mundo que entrar fica sensacional. sabendo qual que é o assunto da live. Que sensacional. Sensacional. Vivendo e aprendendo. Sensacional. Jamais esquecerei. Aí só porque hoje tem live, só porque eu vou falar sobre sono, a minha mais velha dá trabalho pra dormir, óbvio. Porque queria dormir É comigo, assim. lógico. Lógico. Ela pressentiu que você estaria ocupado. Sempre. Eles pressentem, né? Sempre, né? Com certeza, sabem tudo. Então eu vou começar me apresentando, Dani. E Vamos aí, em lá. seguida, você se apresenta. Tem sempre carinhas novos por aqui. Então, para quem não me conhece, meu nome é Beatriz, eu sou pediatra. Eu sou intensivista pediátrica, então eu trabalho em CTI também. Mas a menina dos meus olhos é o consultório e a gente tem feito lives aqui todas as quartas-feiras, desde maio. Começamos em maio. Para tentar munir vocês, pais, mães, cuidadores, de informação aí nessa quarentena, para tentar tornar esse período um pouco menos difícil. Menos enlouquecedor. Hoje aqui com com a gente a Dani Gonçalves, que é especialista em sono infantil, que vai abrilhantar aqui a nossa noite. Ai, que delícia. Gente, informação de qualidade está faltando muito nessa quarentena. Está faltando muito nessa nossa internet, né, Bia? A gente tem conversado sobre Sim, isso. E, sim, assim, a sim. gente precisa aprender onde buscar informação, onde buscar conhecimento, onde ler, a quem assistir, a quem ouvir, porque estão aparecendo umas loucuras no consultório que a gente está passando apertado, É, né? Gente, eu sou a Dani, eu sou médica clínica, sou especialista em sono, especialista emocional, educadora parental em disciplina positiva, em parentalidade positiva, brevemente em apego seguro. delícia. E não paro para esse lado. Agora foi para esse lado, acabou. Eu sou mãe É da igual Bia, cachaça, quanto mais a gente lê, mais apaixonada a gente fica, né? é um inferno. Eu sou mãe da Bia de 4 anos. Não, tem um de parentalidade consciente pro final do ano aí também. E tem projetinhos no forno. Eu sou mãe da Bia de 4 anos, minha musa inspiradora do sono, meu trabalhinho. E da Juju, de 1 ano e meio, que é meu bebê anjinho, que veio pra mim mostrar que a maternidade pode ser mais leve, desde que a gente procure informação nos lugares certos. E é isso. Muito bem. Bem-vinda, Sou então, vizinha de consultório obrigada. da Bia, sou vizinha de consultório da Bia. E A a gente gente se atende no mesmo encontrou. prédio. E agora acho que a gente não se larga mais, não. Acho que não, tá sendo uma parceria bacana demais, Dani. Prazerão estar aqui com você hoje. É Ô, meu, Dani, obrigada pelo então, convite. das coisas que a gente mais queria falar, né? Então, assim, a nossa ideia, pessoal, é fazer essa live muito em cima das perguntas que vocês mandaram, né? Em cima das demandas que vocês têm sobre sono, porque é um assunto grande, dá pra gente ficar uma semana falando aqui, então a ideia é ir tentando, dentro do que vocês têm de dúvidas, a gente tentar responder. O que acontece? Primeira coisa que a gente viu, choveu, pergunta assim, quando é que a criança vai dormir a noite inteira? A partir de que idade que a criança dorme a noite inteira?
Por que que a minha criança não dorme a noite inteira? E isso de criança de todas as idades, criança pequena, criança maior, mas assim, né, as maiores angústias estão sendo mais no sono do bebê, né? E algumas preocupações sobre o sono dos meninos maiores com terror noturno, pesadelos, esse tipo de coisa. A parte do terror noturno a gente está querendo deixar para o final. Talvez a gente tenha que fazer uma segunda live, vamos ver o que vai dar tempo. De repente a gente faz uma segunda live de parassonia, se a gente achar que zenorese, terror noturno e pesadelo, as mais comuns, né? E então a gente queria começar falando o que é esperado, porque assim, quando é que o meu bebê vai dormir a noite inteira? Então assim, a gente tem que primeiro situar a gente nessa situação, né? Vocês, mães, pais, cuidadores, qual é a expectativa? Porque se a expectativa for muito irreal, a gente vai se frustrar, né? Sim. Então a gente tem que dar um choque de realidade na nossa expectativa, senão a gente vai ficar desesperada, achando que o problema é a gente, que o nosso filho tem doença, enfim, né? Aquelas coisas submetendo que a gente exames, sempre pensa. né? Polissonografia. Coisas desnecessárias, né? Então, assim, a Dani vai falar um pouquinho pra gente, assim, sobre o sono do bebê, né? O que a gente espera de um bebê. Primeiro a gente vai começar com o bebê, tá? Que eu acho que vai ficar mais fácil separar, assim. Então, eu tive uma ideia, Bia, de falar primeiro como é que surgiu a minha expectativa com o sono da minha filha. Porque a minha história toda com sono... A minha história toda com sono começou com o meu desafio com a minha mais velha, que tinha a PLV, e os meninos da PLV a gente sabe que não tem, né, comprovação científica disso, mas eu sei que uma hora alguém vai estudar, eles dormem pior. E é fato, né? A PLV, para quem não sabe, é a alergia à proteína do leite de vaca, que um dos principais sintomas é uma irritabilidade excessiva e terrível. Terrível. E aí não dorme. É uma criança que só chora, uma criança que um tanto de gente vai achar que é high need, vai procurar na internet e vai falar que é high need. Outras vão falar que depois que batizar passa e por aí vai. Eu tentei isso tudo, tá, gente? Então, quer dizer, eu tive a minha bebê difícil, a minha bebê demandante. E aí eu fui buscar informação em grupo de mães, um lugar super confiável de buscar informação, né? Em grupo de mães, na internet, cursos de sono e livros, cantadora de bebês e por aí vai. E aí eu tinha certeza absoluta que com 3 meses a minha filha ia dormir a noite toda, porque várias mães me falaram que seus filhos dormiam a noite toda com 3 meses. Várias, quase todas. Passou a cólica, dorme. Primeiro que cólica de APLV não passa com 3 meses. Então, nem o choreiro excessivo diurno sumiu. E segundo que piorou pra caramba o sono depois de 3 meses. Pra quem não está acostumado a ler sobre sono, existe uma regressão de sono que acontece entre 3 e 6 meses, que é um período em que o sono do bebê muda muito, porque ele está evoluindo, mas é chamado regressão porque ele piora durante esse período. Ele está evoluindo para se tornar cada vez mais parecido com o sono de nós adultos. E esse período passou e a minha filha virou do avesso. Virou no giraia. E aí eu contratei várias consultoras de sono e N coisa, sempre funcionava, mas sempre era provisório. E o principal motivo hoje eu entendo que era provisório aliás, os principais motivos eram alguns. Minhas expectativas irreais, porque eu tinha certeza que ela ia dormir a noite toda, e um despertar para mim era absurdo. Então mesmo quando eu cheguei nesse um despertar, o bebê não acorda de madrugada, né? Eu preciso dormir. Você não estava satisfeita, né? Não estava. Nunca eu estava satisfeita. A minha ansiedade e a minha expectativa frustrada mesmo. Como é que vai resolver? Que dia que isso vai acontecer? Eu preciso descansar. E aí hoje, com muito estudo e depois de ler muito e estudar muito, eu fiz 3 formações em sono já, tô indo para a 4ª e por aí vai. Eu percebi, e com a experiência de consultório também, e a Bia vai concordar comigo, que bebê não dorme a noite toda. Não funciona assim. Então, esses grupos vendem, esses cursos de sono que vendem 12 horas seguidas de sono aos 3 meses. Tem livro, né? 12 horas de sono e 12 semanas de vida, né? Claro que existem, gente. Existem sim crianças que dormem, mas essas crianças não precisam dormir. Essas crianças dormem assim espontaneamente. São crianças menos... É aqui o barulho aí? Não, são as minhas, é porque meu marido saiu. São suas meninas. Oh, eu sou mãe cachorreira também, eu te entendo. Então as expectativas irreais
e essa venda, né, de expectativas reais, porque eles vendem expectativas mesmo para as mães. Já que você fala aí, vou calar ela. Elas têm me trazido, acho que a gente vai falar de distúrbios reais de sono em outra live, Lala, porque eu acho que não vai dar tempo de falar de tudo aqui. Mas então essas expectativas irreais e essas vendas na internet irreais de coisas que a gente nunca vai conseguir. Promessas, né, Dani? Promessas. Isso, é essa palavra que eu queria. Essas propagandas enganosas vão fazer com que as mães cheguem para mim, cheguem lá para Bia, extremamente frustradas e ansiosas, porque elas tentaram de tudo. E o bebê ainda tá acordando uma vez. E, gente, a gente tem que lembrar que o bebê vai acordar porque tá com calor, porque tá com frio, porque tá com uma virose começando em pródromos, porque já tá com uma virose mesmo, porque o nariz tá entupido, Tá nascendo dente, porque o nariz porque tá no salto de desenvolvimento, porque tá com saudade de você. Então, porque aquele dia foi na casa da avó e saiu da rotina e ficou agitado. Então tem 1000 motivos pro neném acordar, né? E casa de avó para um bebê de 3 meses é shopping center. É shopping center, é parque de diversões com luzes, né? Então, assim, e aí outra coisa que eu preciso muito falar é de não. Gente, por favor, não sejam as loucas do eu nunca vou tirar o meu filho da rotina, hipótese alguma, porque senão ele piora. E acontece, a minha era dessas, e eu fiz isso por 1 ano. Saí pouquíssimo da rotina, eu viajei pouquíssimo, isso prejudicou muito a vida social da minha família. Eu não tô falando pra ir em festa à noite, não. Eu tô falando de tirar da rotina pra ir ali, dar uma volta no parquinho, porque vai atrapalhar o horário da soneca. Então, assim, a gente precisa pesar, eu acho, os prós e contras. Eu vou pra praia, vai piorar a minha noite de sono por 1 semana quando eu voltar, provavelmente. Vale a não, a praia vale. Aí eu vou na festa de fim de ano da empresa do meu marido, que eu não gosto de ninguém. Eu vou ficar umas 2 noites sem dormir depois disso. Vale? Ah, não. Vou chamar uma babá e vou sozinha. Até porque ele nem vai curtir essa festa. Então é mais ou menos por aí. O que eu tenho observado de experiência, talvez a Bia vai corroborar, que você pega muito mais meninos normais. Meu viés é muito dos meninos, né, que não dormem. Eu quero a sua opinião de consultório comum também. Mas o que eu tenho visto é que, em geral, até os 6, 7 meses, a criança fica com 1 despertar ou 2. Quando são 2, geralmente o segundo, eu gosto de mostrar para as mães que ele não é um despertar, é tipo aquele despertar de 5h30. Isso não é despertar, é dia. E a gente dá um mamazinho para dar uma induzida, para dar uma enganada para a gente dormir mais um pouquinho, mas ele não era para ser um despertar. A criança já dormiu um número de horas. 5h30 já é o despertador da manhã, já começou o dia da criança, né? É dia. Então, às vezes, você consegue dar uma enrolada, mas aquele você não conta como despertar. Então, fica com 1 ou 2 despertares. Depois, durante os períodos de regressão de sono, que são esses saltos mais intensos, os despertares aumentam muito mesmo. E depois dos 10 meses, muitas crianças mesmo já são capazes de dormir a noite toda. Mas, invariavelmente, ela vai ter despertares às vezes. E amenizar o peso disso ajuda muito a viver melhor com isso quando acontece. E não ficar tentando achar coisas mirabolantes para quando essas coisas acontecem. Começou a acordar de novo, tem um dente nascendo? É o dente, 2, 3 dias vai passar, tá tudo bem. E por aí vai. Levar mais, realmente com mais leveza, trazer mais tranquilidade para a maternidade, né? E os meninos maiores de 1 ano, em geral, conseguem dormir a noite toda. Eles têm capacidade neurológica para dormir a noite toda. Mas tem todas essas variáveis, né? E se a gente for trazer para o apego e para conexão e para todo esse lado, aí a gente tem o papo para uma outra live inteira. E a gente vai ter um monte de motivos para despertar. Aqui em casa é batata. Dia que eu não fico com a minha filha. Tipo hoje, que ela foi dormir reclamando que queria ter dormido comigo. Pode saber que ela vai para minha cama de madrugada e tá tudo bem. Eu vou sanar a necessidade que ela tem, porque isso não é um desejo. Isso é uma necessidade de mim que eu não consegui sanar no momento adequado. E eu vou pagar a consequência e vou aceitar a consequência disso que eu escolhi fazer, né? Perfeito. Muito bom. Então, assim, uma das coisas... Dos normais, Bia. Dos normais é assim. Dos normais, o que a gente vê, Dani, é que varia muito, sabe? A maioria dos bebês é isso aí. Assim, vai ficar bom mesmo por volta de 1 aninho. Ou talvez, né, por aí. Eu tenho bebês que, igual você falou, 3, 4 meses que dormem a noite toda. E eu tenho pacientes de 3, 4 anos que acordam 2, 3 vezes. E que a mãe já fez de tudo, já fez curso, né, consultoria e já desistiu. Falou assim, não, a minha vida é essa mesmo e é o padrão dela e ok.
e eu não sei quando é que vai melhorar. Então, assim, oscila muito. Isso é uma das coisas que a gente quer trazer. Não compare a sua criança. Comparar é muito ruim, porque a gente tem extremos, né? Tudo que a gente tem, a média e os extremos. Então, se a gente compara, é muito complicado. Mas é por aí. As mães mentem. Isso aí é verdade, tá? Quando você pergunta, seu filho dorme a noite toda? Dorme super bem. Você pode olhar, nem sempre é por aí. E tem umas que eu Elas respondem assim pra mim: não, dorme a noite inteira, ele só acorda 3 vezes pra mamar. Ótimo, essa também é muito boa. E tem umas que chegam e falam, nossa, ele dorme a noite inteira. Aí eu falo assim, olha, não divulga não, tá? Porque gera inveja. Olha o gordo, deixa quieto. Então é muito variável, mas em geral é mais ou menos isso mesmo. Que o neném começa a acordar menos, fora os saltos, né? Os dentes, enfim. E depois, acho que é isso aí, dorme um pouco melhor depois de 3 meses, 4 meses. Começa a regularizar um pouco, né? Então, das coisas que a gente queria trazer para vocês, pessoal, então, assim, não comparar as crianças, pensar bem qual que é a sua expectativa, se ela é uma expectativa real, atingível, e ver se o seu problema não é o seu cansaço que você está tentando resolver, fazendo o seu filho dormir de um jeito que não é o normal e fisiológico dele. E isso a gente não resolve fazendo curso, fazendo consultoria, nem nada disso. A gente resolve com rede de apoio. A gente resolve fazendo escala entre a gente e o pai, a gente resolve neném que amamenta, né? Dormindo junto. Então, assim, eu tenho pacientes que estão, às vezes, com dificuldades, às vezes volta para casa da avó uma semana, já aconteceu várias vezes, entendeu? Eu conheço essa história. Então, assim, o que se você precisar, né? Essa questão do dormir junto, a gente quer muito enfatizar, porque ainda é visto e, infelizmente, orientado por pessoas um pouco, talvez, desatualizadas, não sei se é a palavra, mas a questão da cama compartilhada ainda é visto por muitas pessoas na sociedade, inclusive especialistas, médicos, pediatras, como condenável. Então, a cama compartilhada, gente, ela tem que ser vista como um auxílio, como um instrumento da criação com apego. Claro que você não vai ficar com seu menino todos os dias dormindo na sua cama até 18 anos. Não é isso que é cama compartilhada. A cama compartilhada é quando a criança precisar de você, ela poder ir para sua cama, ou você botar uma caminha no quarto da criança quando precisar. A criança menorzinha, dormir naquele berço, aquele bercinho do lado. Então, a cama compartilhada, feita com alguns critérios de segurança, ela é segura, não vai causar dependência, nem fazer do seu filho uma criança pior, ou dependente, ou com problemas emocionais, nada disso. Então, a primeira coisa é ter essa paz de espírito. Porque, assim, eu já vi muitos pais que fazem cama compartilhada e falam, nossa, eu não vou contar para o meu pediatra, porque não pode. Não é assim, tá, gente? Então, primeira coisa, tem essa paz que pode e que deve ser usada, é uma arma muito útil, tá? E segunda, a rede de apoio, né? E talvez escolha profissionais mais alinhados com a forma como você pensa. Porque, isso é muito importante, né? Pra tudo. Né? Porque você tem vontade de ter um parto normal e vai escolher um obstetra cesarista? Não vai, você vai procurar um obstetra humanizado. Se você é pró-amamentação, quer fazer cama compartilhada, ou quer fazer... Porque tem uma grande diferença, Bia, que eu vejo, assim. A cama compartilhada reativa, ela é absurdamente deletéria para a família. O pai tá bravo, a mãe tá brava, a criança tá ali porque não tem outra opção. É a única forma que eu consegui resolver a minha vida. Reativa que você fala, você põe para resolver o problema, né? Na hora do caos. Eu só pus para resolver o problema. Eu não tenho desejo de fazer cama compartilhada. Eu quero que esse menino saia daqui no minuto que eu conseguir expulsar. Então, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Essa cama compartilhada não é a cama compartilhada que a gente está falando. A cama compartilhada que a gente está falando é a cama compartilhada em que os pais têm desejo de fazer cama compartilhada, para eles tá legal assim. E tá toda aquela rede de apoio predadora da Laura Gutman falando, nossa, mas esse menino vai acontecer isso, esse menino vai acontecer aquilo. Que a gente nem pode falar em live, as coisas absurdas que a gente escuta às vezes que os pais comentam. Que a gente escuta, então, E até os profissionais. Então, assim, se você você tem esse desejo de criar o seu filho na criação com apego, na disciplina positiva, e quer amamentação prolongada, e quer fazer... Procura profissionais que vão te apoiar para o que você deseja fazer e te orientar para que você faça com segurança aquilo que você vai fazer. Porque não adianta... Não, isso não é permitido, tira. Você não vai tirar e vai fazer tudo errado. E arriscar o seu filho, até 6 meses, principalmente com risco de morte súbita, até 1 ano, mas principalmente até 6 meses, a gente recomenda muito mais o berço acoplado do que a cama compartilhada em si. Mas há formas, né? Eu até postei hoje uma foto de cama compartilhada segura para dar mais informações. Mas assim,
Uma forma de quem não quer fazer cama compartilhada, mas está vendo como solução para um período que está passando. Tipo, uma regressão dos 9 meses, ou um período em que, na quarentena, a gente definiu, por tudo que eu li, que o que está acontecendo é que o meu filho não me tem. Eu sou médica, eu trabalho no Covid, eu chego em casa, eu tenho que tomar banho ainda para colocar meu filho para dormir. E aí ele não me vê. Então, o único momento que ele tem de conexão comigo é à noite. Então, eu não quero fazer cama compartilhada pro resto da minha vida, mas nesse momento eu quero atender essa necessidade do meu filho e eu vou levar para minha cama. Ótimo. O que a gente vai fazer, então? Essa criança vai dormir o sono diurno nas sonecas no quartinho dele, vai iniciar o sono noturno no quarto dele, porque aí a mãe tem tempo de chegar, tomar banho, secar o cabelo se ela quiser, assistir um filme, namorar com o marido. E assim que ele tiver o primeiro despertar, que quando tá tudo reguladinho, vai acontecer lá pra meia-noite, 1 da manhã, traz o bebê pra cama e ele acaba de dormir no quarto dela. Todo mundo descansa, todo mundo fica feliz. E é o tipo de cama compartilhada que eu tenho visto, Bia, que mais funciona. E que todo mundo que nem queria, no final, fala pra mim, acho que eu não vou mudar essa parte, não ficou bom. Não vou pegar, não. Essa é maravilhosa, eu também acho que é a melhor jeito. E tá tudo bem. Muito bom. Se tá bom pra eles assim, tá tudo bem, né? Muito bom. E uma outra coisa que eu andei até postando um vídeo aqui, para quem andou passeando no perfil aqui um pouquinho antes da live, é sobre padronização de sono e tabelas de sono. Então, o que a gente está falando é a proliferação de profissionais que têm tentado, talvez, massificar essa questão do sono, que é uma demanda de todos vocês, pais, mães, é um problema porque acaba prejudicando, cansando a gente, então a gente quer resolver. E às vezes a gente acaba pagando qualquer preço num curso, numa coisa, nem sabe se é uma coisa de qualidade, se é um negócio balizado. Isso não tem, né, carece de regulação, não tem um órgão regulador. Então a gente ter cuidado com essas coisas. Cada criança é de um jeito, não dá para falar assim, essa tabela vai funcionar para todo mundo nessa idade. Claro que a gente tem, né, algumas coisas que a gente tem expectativas daquela criança, mas cuidado com isso. Então, depois, se vocês puderem, depois da live, dá uma voltadinha aqui, alguns stories, para vocês poderem ver. É um vídeo da Dani, que ela postou hoje, né? Eu fiz umas pinceladas, assim, para vocês poderem pegar isso daí e ter essa paz, né, Dani? As tabelas de sono, elas usam a curva de Gauss e elas pegam as pessoas do percentil 5 ao percentil 95, que são a média da população, e criam uma tabela para a gente encaixar a maior parte da população ali. Só que as pessoas que estão no cantinho de cá, que dormem muito, não vão procurar ninguém, nem vão saber que essas tabelas existem, são esses que dormem desde 3 meses, e eles existem, são raríssimos, mas eles existem. E esse pessoal do lado de cá, que está no finalzinho da curva, eles estão fora da curva mesmo. Em geral, são crianças que têm os marcos de desenvolvimento mais adiantados, são crianças com cognitivo mais avançado, são crianças que estão lá com seus 9 meses começando a andar. E são crianças que, obviamente, não vão seguir janelas de sono daquela idade. E aí chega pra mim, chega muito, Bia, chega muito. Chega pra mim aquela mãe desesperada, com um menino de 6 meses dormindo 4 sonecas de 20 minutos, porque a janela de sono que estava escrito no lugar que ela leu era de 2 horas. Então ele tem que dormir com 2 horas. Aí eu falei, mas como é que fácil ele dormir? Eu quico na bola de pilates meia hora, depois eu ponho mais meia hora no peito. Eu fico 1 hora fazendo dormir e ele dorme 20 minutos. Não é possível uma coisa dessa, é surreal. Bom, se ele demora 1 hora para dormir, provavelmente a hora dele dormir era 1 hora depois. Então, vamos começar a ir pro quarto. Não, mas ele fica com sono antes, ele esfrega o olho, ele fica chato. Gente, vamos colocar uma coisa na cabeça, por favor. 2, que eu quero que vocês saiam dessa live pensando. Uma todas as crianças estão chatas. A quarentena, nós estamos insuportáveis. A quarentena tá um saco. Quem que não tá? A gente tá chato. Quem que não tá chato? Gente, quem que não tá entediado nessa quarentena? É impossível entreter um bebê de 9 meses. 100% do tempo dentro de casa. E você pensa que esses bebês de 6 meses quase que nasceram em quarentena. Eles nem conhecem planta. Eles nunca foram no parque, nunca viram um cachorro. Que a coisa que mais entrete, menina, é isso. E eu tava falando, brincando com a Bia hoje, e outra coisa que entrete é caixa de remédio, garrafa d'água vazia com feijão. Colher de pau, panela. Colher de pau. É isso! Eles não aguentam mais o Fisher Price que você comprou quando ele tinha 2 meses. Gente, eu não aguento mais essa música, mãe. Pelo amor de Deus, tira daqui. Então ele entrete com aquele brinquedo 5 minutos. Então, é muito fácil a gente confundir sinal de sono com sinal de tédio. Basta a gente lembrar que deve ter gente bocejando aqui nessa live. E basta a gente lembrar que, às vezes, em aula chata, a gente para, boceja. Ou, às vezes, até aula interessante, mas que, assim, tá maçante, a voz da pessoa é lenta. Então, criança também boceja sem sono, gente. Criança boceja sem sono, esfrega o olho sem sono. Porque tá bravo, às vezes.
E a outra coisa que eu quero, que foi esse início que a Bia falou, que eu quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça. Os bebês não são responsáveis pelo nosso descanso. Eles não são responsáveis. Se eles dormirem, ótimo. A gente tem que se preocupar com eles? Tem. A gente tem que tratar o sono deles? Tem. Pelo sono deles, por eles, não por nós. Óbvio que vem como consequência que a gente melhore. Mas se a gente tem essa responsabilidade jogada em cima deles, o peso é grande demais. E aí essa mãe já vai fazer dormir com aquela cara assim. Gente, quanto? Façam coraçõezinho. Vai se identificar com isso que eu vou dizer. Quantas de nós, e eu me incluo, não chegou no quarto de madrugada e falou, filho, pelo amor de Deus, dorme. Eu não suporto mais acordar. Pelo amor de Deus, dorme só mais uma horinha. Ou então, pôs pra dormir pensando, dorme rápido. Eu tô cheia de louça pra lavar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro. Agora é 1 hora que eu vou ficar aqui pelejando. Quantas de nós não pensamos e dizemos isso? E às vezes só pensamos. Mas a gente pensa, o nosso semblante tá assim, ó. E aquele bebezinho que tá lá com o hemisfério direito, ó, o tanto de coraçãozinho, tá vendo? Todo mundo. E aquele hemisfério direito que tá desse tamanho, bombando de informações lúdicas. E aquele hemisfério esquerdo que tá aquele grãozinho de ervilha, que não entende nada que tá sendo falado, só o não dito, só o não verbal, tá lá olhando e pensando assim, minha mãe tá preocupada com alguma coisa. Eu acho que eu não vou dormir, não. Porque pode ter alguma coisa acontecendo. Às vezes um predador que tá chegando aqui. Às vezes tá pegando fogo em algum lugar. Eu vou dormir mais superficial, porque se precisar eu grito, choro e chamo ela. E é exatamente isso. E não tem nada de esotérico. Não é porque o bebê sente o que você tá sentindo, não. É porque ele percebe o não verbal com aquela cara horrorosa que você tá fazendo ele dormir. Ele Pois vai sacar tudo que tem alguma coisa errada. Só que ele não sabe. Os neurônios de espelho, né? Eles Eles refletem o nosso comportamento, o nosso estado de espírito. A gente tem falado isso tanto aqui, né? E a gente quer cobrar isso deles, né? Gente, é só reparar, quando a gente começa a brigar com outra pessoa, se você começa a falar cada vez mais baixo, a outra pessoa vai baixando o tom de voz automaticamente. É impossível uma pessoa brigar sozinha. E o contrário também. Quando a pessoa começa a crescer e você tá desregulado, você começa a crescer também. Com o bebê é a mesma coisa. Eu falo isso. Duas pessoas nervosas não se acalmam, não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, uma das coisas mais importantes é isso, a gente tentar pensar que a gente também tá com dificuldade. Você ou travou eu? Bia, você travou ou eu? Quem travou? Eu que travei? Não, vai voltar, tá dando certo. Você que travou ou eu que travei? Ai, menina, eu tô te ouvindo normal. Ah, então ótimo. Então, a Bia que travou. Então vamos continuar. Então, gente, desculpa. Eu quero alinhar expectativas, Bia, para os dois sentidos. Porque tem duas correntes aí na internet. A corrente do normalizar a privação de sono da mãe, normalizar os 200 milhões de despertares do bebê. E a corrente do tem que dormir 12 horas com 3 meses. Então, assim, a gente tá vivendo uma época muito dicotômica, muito bipolar, né? Não tem meio termo para absolutamente nada. Né? Assim, é homofóbico ou então tudo é permitido? É direita ou é esquerda? O neném pode acordar a noite inteira e é normal e você tem que aguentar, não mandou ter filho, não mandei você ter filho. Ou então, não, tem que dormir 12 horas com 3 meses. Então, assim, eu não tô falando isso que eu falei para normalizar nem o cansaço e a privação de sono da mãe e muito menos o excesso de despertares dos bebês, que vai ser prejudicial para N coisas. E os sintomas de privação crônica de sono nos bebês são completamente diferentes de nós adultos. O bebê não fica sonolento de dia. Na maioria das vezes ele vai ficar hiperativo, agitado, caindo à toa, dificuldade de coordenação motora, se ele for um pouquinho maior, problemas escolares, desafios de comportamento, irritabilidade. E aí, se é uma criança alérgica, você ainda vai confundir com uma alergia. E tem uma série de desdobramentos disso aí. Então, inúmeros despertar. Filho que não é mais RN, acorda a cada 1 hora. É óbvio que isso não é normal. O meu filho, que não é RN, acorda a cada 2 horas. Não, isso não é normal. De 5 anos, acorda 3 vezes ao dia. Não é normal. Não é normal. Ou o meu filho tem um despertar prolongado. O despertar prolongado nunca é normal. O bebê acorda e passa 2 horas para conseguir dormir de novo. Nunca é normal. Procura ajuda porque tem algo errado, provavelmente no balanço hormonal do dia dele.
Na matemáticazinha da pressão de sono, melatonina e cortisol. E a gente consegue E pra resolver isso. gente. Desculpa, Dani, é isso que eu ia falar, a gente consegue resolver como, né? Para a gente regular esse balanço, gente, como que a gente faz? O que que o bebê precisa para ter essa regulação hormonal, essas questões? Então, a gente até estabeleceu umas coisas aqui para a gente falar com vocês. O que que o bebê precisa para dormir bem? Ele precisa ter esse balanço entre o sono e o descanso, para ter essa regulação hormonal. Então, ele precisa, primeiro, ter sono. A criança que não tem sono não vai dormir, nem de dia nem de noite. Né? Então, a gente tem falado isso aqui, né? Essa questão de treinamento de sono. Treinamento é um negócio rígido que você faz com aquele menino. Se ele chorar, você vai deixar ele chorar, ou você vai obrigar ele a dormir naquele horário que ele não está com sono. Então, treinamento de sono tem que ter muito cuidado com isso. Uma coisa são orientações para o sono adequado, o que você espera daquela criança daquela idade, mas treinamento de sono, cuidado. Tenha calma, vê direitinho o que você está esperando daquela consultoria, daquele curso que você comprou. Então, treinamento de sono tem que ter certa pulga atrás da orelha. E para a criança ter sono, ele tem que ter as sonecas durante o dia de qualidade, ele tem que ter, isso que a Dani falou, pressão de sono, né? Você tem que dormir na hora que você já tiver com mais sono, né? Então, explica um pouquinho isso. O que tem que fazer para a criança ter sono? Então, aí vem aquela questão da... Divulgou-se muitas informações. Eu lembro quando eu comecei a estudar sono, para mim, eu não tinha tanto acesso a tanta informação sobre sono. As coisas eram mais veladas. Você acabava tendo que contratar o profissional porque eles não entregavam muito ouro. Só que quando começou essa venda em massa de cursos online de absolutamente tudo, principalmente agora na quarentena, as pessoas estão entregando conteúdo gratuito para vender o curso, né? E é normal, é assim que funciona o marketing digital mesmo. Ninguém está errado de fazer isso. Mas aí vem isso, você entrar lá e colocar o seu nome na lista da pessoa para vender o curso, você ganha uma tabelinha de janela de sono, por exemplo. Então a pessoa nem leu o curso, ela não entendeu absolutamente nada, mas ela ganhou uma tabelinha e ela vai olhar ali para seguir. Então meu filho tem 6 meses, minha janela de sono normal varia na literatura, mas é em torno de 2 a 2h30, beleza. Então até 2h30 meu filho tem que estar dormindo. Se ele não dormir, ele vai fazer efeito vulcânico e a meia-noite vai ser um inferno. E toda aquela desespero, né? E eles passam, alguns profissionais do sono, eles passam mesmo um pânico para os pais, que é uma coisa absurda. Se o seu filho não dormir, ele não vai crescer. Se o seu filho não dormir, ele não vai desenvolver. Gente, a maior parte das crianças tem problemas de sono. E você não vê nenhuma criança com nanismo por aí. Então não é bem assim. Óbvio que a gente tem que se preocupar, né? O hormônio de crescimento é produzido sim no primeiro terço da noite. O pico dele acontece por volta de 21h30. As crianças têm que dormir cedo. O principal motivo para elas dormirem cedo é porque elas vão acordar cedo, porque crianças são naturalmente matutinas. Só 5% das crianças são vespertinas. Então, vão dormir 10 horas da noite, mas vão acordar 6. Vão dormir 8, vão acordar 6. O que é melhor? Eu preciso que essa criança tenha no mínimo 10 horas de sono. Então, eu preciso que ela durma mais cedo, porque ela vai acordar cedo do mesmo jeito. E aí, só que aí voltando nas janelas de sono, então com isso as pessoas ficam tentando colocar os bebês em caixinhas e alguns bebês não vão se encaixar. Então, você vai levar para o quarto num horário que não está adequado aquele bebê. E assim, eu tenho casos hilários depois, que já passou, as mães riem, né, Bia? De bebês que fazem igual gato, assim, no corredor, indo pro quarto para não ir. Que sabe que vai dormir. Bebê que vai chorando no corredor. Bebê que a mãe sacode, o bebê não para de chorar. Bebê que olha para a luz e ela fica assim, ele tá com medo de escuro, porque ele fica olhando para a greta da porta o tempo todo. Aquele bebê que sair, juro. Bebê de 3, 4, sei lá, 6 meses. Ele tá com medo de escuro, que esse escuro que você mandou colocar lá no quarto. E a criança só tá querendo ficar acordada. Mas só que lá fora ela entediou, porque aquele brinquedo já tava chato e ela ficou enjoadinha. Desce com essa criança, se dentro das suas concepções em relação ao Covid, se for permitido no canguru, no carrinho, que ela não tem acesso a outras pessoas, do jeito que vocês estiverem fazendo as quarentenas de vocês, desce com essa criança para você ver se essa criança vai ter sono no mesmo horário. Não vai. Pressão de sono é uma coisa fixa. Pressão de sono funciona mais ou menos assim. Você começa a fazer alguma atividade física e começa a produzir adenosina. Você vai produzindo adenosina, vai enchendo essa bexiguinha aqui de adenosina, que é a pressão de sono. Quando chega num limite, não é exatamente assim, mas a criança desliga uma chave. Você vai com ela para um ambiente adequado, ela encosta no seu ombro e já vai se aconchegando para dormir.
Sono é uma coisa incontrolável, gente. Vejam você, quantas pessoas já pescaram dirigindo, se estavam em privação crônica de sono. Você não consegue controlar. Você não fala assim, não, agora eu vou pegar a estrada, eu não vou dormir, não. Você não consegue. Você simplesmente pesca. Você não vai dormir profundamente, mas você pesca. E é isso. Se a criança está no momento adequado de sono dela, não tem trabalho. Criança pequenininha não briga com sono. Não briga. Criança maior briga, porque tem um monte de fatores emocionais envolvidos. Mas bebezinho, não. Tá na hora certa, você vai pro quarto e ela vai ali nos seus 5, 10, 15 minutos, ela vai dormir. Aconchegadinha, quietinha, e tá tudo bem. Não precisa de saculejo, não precisa de mamar, não precisa de passear de carrinho, dar volta de carro, nada disso. Volta de carro é ótimo, verdade. Mas tem, né? Tem uns que dão volta Tem na demais. viagem inteira de carro. Então, assim, o sono em movimento, ele não é bacana, sabe, Bia? O sono em movimento, a criança não aprofunda. Você pode reparar que muitas mães têm queixa que a criança só faz a soneca no colo, a soneca inteira. E ela fala, é impressionante, parece que ele não aprofunda. Ele o tempo todo tá dando espasmos. Não aprofunda mesmo. Não aprofunda mesmo. Porque toda hora que a criança faz qualquer espasmo e movimento é no sono profundo, tá, gente? O sono superficial nas crianças maiores de 6 meses, o sono superficial é quieto e o sono profundo é movimentado. Porque o sono superficial, que é o sono REM, é o sono em que tem muita atividade cerebral. Então a gente tem um bloqueio neuromuscular pra gente não sair fazendo besteira, pular a janela, sair executando as coisas que a gente faz quando tá sonhando, por exemplo. Acordado. Ah, tá, sonhando. Então a criança tá lá se mexendo, porque ela entrou em sono profundo, o pai vai lá e faz e tira ela de sono profundo. Aí ela fica quietinha de novo. Então ela nunca vai aprofundar. Você pode reparar que quando a gente dorme em ônibus, carro, a gente pesca o tempo inteiro. A gente não, toda hora que dá um freado, a gente acorda. Então não é bacana, e aí é não falando em associação de sono, não. É falando em qualidade de sono mesmo. A criança com sono vai dormir. Eu não preciso de artifício, o sono é natural. Pergunta à sua mãe se ela fazia essas coisas. Não fazia. O pessoal antigamente não fazia nada disso. Por isso que o sono era melhor, e era mesmo. Então, primeira coisa, não ficar empurrando o menino para dormir na hora que não é dele dormir. E a questão das sonecas vai variar sim de acordo com a idade, vai variar sim de acordo com o horário que aquela criança está dormindo, acordando. E isso aí realmente precisa de ser individualizado com seu profissional, mas é muito importante que vocês saibam isso. Tabela não é fixa e né, não vamos forçar os meninos, porque senão a gente ameaça, né? Depois a gente não ter um sono bom, de qualidade, à noite, porque a criança está sem sono, né? Porque bagunçou esses horários aí dele dormir. Fizeram outra pergunta aqui, Bia, que vai entrar no relaxamento, que eu sei que é a próxima coisa que você quer conversar. O único motivo eu tô anotando tudo, viu, gente? Tudo que a gente não tá planejando aqui de falar e que tá sendo perguntado, eu tô anotando para eu responder também depois, porque depois some, tá? E se a gente não responder imediatamente é porque provavelmente a gente vai tocar no assunto. Então, o motivo para a criança brigar com sono, que não é bem brigar, na realidade é porque ela quer dormir, ela tem pressão de sono adequada para dormir, mas ela não consegue, é porque ela não está relaxada o suficiente para dormir. Gente, vamos fazer uma analogia com adulto. Se você assistir um filme, pior que filme com mãe privada de sono, todas vão dormir. Deixa eu dar outra. Você foi para um show a madrugada toda, assim, um show muito legal, que você tava com muita vontade de ir, você chegou 2 horas da manhã em casa desse show. Você vai deitar. Você não vai dormir imediatamente. É impossível. A não ser que você tenha feito uso de bebida alcoólica, né? Depressão do sistema nervoso central, senão você não vai dormir. Você vai ficar lá empolgada, pensando no show, lembrando da Sandy falando, não sei o quê. Você vai estar lá toda feliz. Por mais sono que você esteja, você não está relaxado o suficiente para dormir. É isso que a Dani está falando. Então, o que acontece? Além de ter sono, a gente tem que estar relaxado o suficiente para dormir. Então, falando de relaxamento, a gente quer falar um pouquinho sobre higiene do sono. O que a gente tem que fazer com o bebê para ele estar suficientemente relaxado para na hora que ele estiver com sono, ele dormir? Então, é aquilo que eu falei, que casa de vó é shopping, é isso, gente. A gente tem que entender que os estímulos para um bebezinho de 3 meses não são os mesmos estímulos que uma criança de 3 anos. Então, assim, um bebê de 3 meses, que agora na quarentena até a gente não tem tantos estímulos externos assim mais, né, Bia? As crianças estão mais contidas mesmo. Mas, por exemplo, TV é um estímulo absurdo. E a criança não tem que estar assistindo TV, porque muita mãe, não, meu filho não vê TV e não viu até 2 anos. A luz da TV, que é uma luz que impacta muito na produção de melatonina e produz cortisol e impacta e atrapalha esse relaxamento,
ela entra por todos os lados. Então, TV e celular, viu, gente? Celular também, tablet, muito. Tablet, luz branca essa aqui que eu tô, não sei se você tá, eu tô nessa luz horrorosa. Uhum, Pra você ter uma ideia, a gente uhum, precisa usar filtro solar pra ficar debaixo dessa luz no plantão, né? Eu nunca usei, mas deveria. uhum. Então, quer dizer, é uma luz que atrapalha muito e impacta muito na produção de melatonina. Então, a secreção de melatonina. Então, esse bebê que tá lá na sala, o vô que tá cuidando dele, tá vendo o jornal e o bebê tá lá sentado brincandozinho ali no tapetinho, esse bebê tá recebendo luz de todos os lados, né? Então, esse bebê, ele está sendo impactado. Aí o pai chega do trabalho. Então, começou aí. Aí o vô tava lá vendo o jornal, o menino tá lá quietinho, brincando calmamente. Brincadeiras maravilhosas pro sono. Mas recebendo luz ou do irmão que tá vendo desenho tarde. Que é uma briga difícil que eu tenho com as mães, porque segundo filho atrapalha mesmo. E aí não, aí vem o pai, chega e joga esse menino pra cima, vira de cabeça pra baixo, e brinca disso, e brinca daquilo, e brinca daquilo, 7 horas da noite. Caramba, é super E o menino legal. morre de rir, super libera adrenalina, super libera cortisol. E como é que desliga esse cérebro depois, né? É isso. Então, muitas vezes você vê mãe comentando que o bebê tá lá pingando mesmo de sono. Ela não tá induzindo, não. Só que ele tá choroso, ele tá incomodado, ele rola pra cá, ele rola pra lá, ele rola pra cá, ele rola pra lá. E ele não só vai, às vezes, ter dificuldade de iniciar o sono, como ele pode ter vários despertares à noite, porque a produção de melatonina dele não foi adequada e porque ele produziu cortisol em excesso. Então, assim, o principal fator de higiene do sono, pensando nessas questões, são brincadeiras mais entediantes no final do dia, rituais para fim do dia, ritual de sono, né? Todo mundo fala tanto de ritual de sono. O que é ritual de sono? É banho? Não, gente, ritual de sono são simplesmente 5 ações que você vai escolher, que relaxam o seu filho, que você vai seguir na mesma ordem todo dia. Vai dar banho ou não vai dar banho? Eu gosto muito de banho, porque banho relaxa pra caramba. A gente sai Banho é até mole. relaxante, né? Mas É não legal. Eu também significa. sempre falo para incluir na rotina de sono o banho. Eu também sempre. Mas não precisa. Às vezes a mãe vai falar assim pra mim, não, ele não suporta banho, ele não para no banheiro, ele grita, ele joga. Então o banho não funcionou nessa casa, vai sem banho. É a mesma coisa de Chantala, gente. Eu não sei em qual parte do checklist da mãe perfeita que tá. Tem que fazer Chantala no bebê. Chantala é maravilhoso. Não estou falando contra a Chantala, mas, por exemplo, eu tinha esse checklist na minha cabeça e a minha filha nunca aceitou fazer Chantala nem no pé. Como é que faz? Tem menino que Tem não que ver o que a tolera sua ser criança gosta, tocado. né? É que assim. Isso acontece, tá? A gente fala assim, não dá banho para relaxar. Mas o menino odeia, ele fica irritado na hora do banho. Você vai usar isso no seu ritual de sono? Não. E sabe o que é o problema? A gente tá ligada no modo sobrevivência. A gente não tá ligado no modo maternidade, no modo instinto de maternidade. Então, a gente precisa sobreviver a tudo isso que a gente tá passando, que tá muito difícil. Então, a gente perdeu um pouco, sim, a capacidade de olhar para os filhos, sabe? Olhar com esse cuidado. Deixa eu ver se esse ritual que a doutora passou tá bom. Menina, não tá. Não, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Ou o que eu li na internet, né? Então, a gente tem que ter esse olhar. A gente tem que ter esse olhar. Então, evitar atividades físicas, viu, gente? Mais intensas para os maiores, perto da hora de dormir. Então, tem gente que põe natação 6h30. Aí o menino chega em casa para dormir 7h30. Não vai rolar. Natação cansa pra caramba. Ele vai dormir num segundo. Mas ele pode ter despertado de madrugada por causa desse excesso de produção de hormônios das atividades físicas intensas no fim do dia. Não é um bom horário para fazer exercício físico. Então, evitar luz branca e telas, né? Por no mínimo 1 hora antes de dormir, eu recomendo 2. Mas às vezes também. é difícil. Às vezes é difícil. Quando tem outro filho, às vezes é difícil. Mas aí, pelo menos que a criança não esteja assistindo, né? Ela pelo menos esteja, tipo, lá na copa jantando e o filho cai na sala assistindo, né? Então, exposição mesmo que passiva, é isso que ela tá falando, tá, gente? Então, assim, mesmo ele não tá assistindo, eu que tô assistindo, mas a luz tá lá. Então, exposição mesmo que passiva a telas, de preferência 2 horas antes do horário de dormir. Escolha os spots mais amarelados. A casa sempre tem mais de um. Escolha o mais amarelo. E a gente falou aquele dia também, né, Bia? A tal da cromoterapia, que é a luz azul acalma. Gente, luz azul é a pior luz do mundo para a melatonina. Então, a calma, sim, usa bastante cromoterapia o dia inteiro, mas depois das 6, acabou. Só vermelha, amarela e laranjinha. Luzes quentes, que eles falam que acho que dá raiva. São luzes ruins da cromoterapia, mas tem um troço assim. É porque chega mãe falando isso lá no consultório. Entendi. Açúcar. Agita. Açúcar Pelo agita. amor de Deus. Deixa os meninos virados na cocaína. Não dá açúcar no fim do dia. Açúcar é o ó. E evitar alimentos para os pequenininhos que causem muito gás para aquela criança, sabidamente, no jantar, né? Preferir dar esses alimentos de manhã, no almoço, né?
para que ele não tenha esses desconfortos à noite. Isso você já tem certeza que dá, né? Não é ir com Sim, lenda urbana, não. não é achismo, não é aquelas coisas assim, não posso dar feijão, não posso dar pimenta, não posso dar, sabe, derivado de leite, às vezes menino que já toma, menino maior. Então, se você nota que sua criança tem desconforto quando ingere determinado alimento. Sim. Eu encolho muito na higiene do sono também, Bia, eu acho que você inclui também, eu incluo. Medidas ambientais. O ambiente adequado. Tem criança, gente, que dorme na festa de casamento. Tem, a gente já viu. A maioria dessas crianças dorme por exaustão mesmo. Ficou o dia inteiro sem conseguir dormir hora nenhuma, porque estava na festa, e aí desligou a chave. Vrum, igual você dirigindo lá e dormindo no volante. Mas algumas crianças, eu achava, aliás, que isso era verdade absoluta, que só por exaustão que dormia. Não, existem sim crianças anjo. Onde vivem, onde moram, como se reproduzem. De que se alimentam? Do que se alimentam. Mas existem. Então tem criança que dorme numa festa de casamento, sim. Mas existem crianças que não dormem. E não adianta brigar se o seu filho não é esse filho. Não adianta falar assim, não, o meu filho vai pra todo lado comigo. Vai pro boteco, vai pra festa, né? E aqui fica aquele menino acordado. Meu Deus, não te dá um frio na espinha, não? Quando você vê aquele menino 11h30 da noite acordado correndo atrás dos outros. Menino de um aninho. Me gela inteira. Porque se essa criança foi pra lá e dormiu, tudo bem. Não tem problema dormir num ambiente inóspito. É claro que vai cair a qualidade de sono dela, mas é um dia ou outro, não é a rotina. Mas uma criança que não consegue... Gente, eu tenho dos dois modelos. A Júlia dormiu no Paladino. É uma maldade, né? É uma maldade, Se a sua criança não dorme... E aí, tem muito de... Não sei se você escuta isso no consultório também. Você recomenda usar ruído branco, você recomenda escurecer o quarto. Mas aí só vai dormir no escuro. Filhinha, hoje o seu filho não dorme no claro. Nem sem ruído. Vamos pôr pra ver se ele dorme pelo menos desse jeito, porque hoje ele já não dorme. Vamos mudar alguma coisa pra ver se muda, né? Fazendo a mesma coisa a gente não vai conseguir. Então, assim... Claro que tem a questão da produção de melatonina, que no iniciozinho, os primeiros 2 meses, às vezes até 3, a criança não tem níveis legais, né, de melatonina ainda, que é o hormônio do sono. Então, é importante nessa época a gente ter mais escuro de noite, claro de dia, mas depois que a criança já atingir um pico de melatonina, é gostoso dormir no escurinho, né? A gente também quer dormir no escurinho, escurece o quarto pra dormir. O neném também quer. Então, assim, esse negócio que de dia tem que dormir no claro, claro que vai ser mais difícil. Sim. De dia tem que dormir no claro enquanto a criança ainda não conhece claro escuro. A criança, ela estava dentro do seu útero no escuro absoluto o tempo todo. Ela não tem ritmo circadiano. Ela mal cicla junto com você. A gente fala que ela tem um ritmo ultradiano. Acordou, tá? Que ela não pode dar melatonina, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, a gente vai falar. Isso aqui... Não. Isso aqui faz assim no meu olho. Então, a criança, ela nasce sem um ritmo circadiano, então ela não vai conseguir ciclar, ela dorme de qualquer jeito, 40 minutos, daqui a pouco 1 hora, daqui a pouco 3 horas, de madrugada, de hora em hora, não tem esse ciclo. E a gente ajuda ela a entender esse ciclo, deixando ela dormir no claro, mostrando o barulho da casa, que olha, tá vendo como é de dia? De noite a gente fala mais baixinho, ou não conversa, não interage. Dá mamar quase no escuro, se tiver que acender, acende o mínimo de luz. E aí ela vai entendendo. Quando que eu sei que essa criança entendeu? Isso acontece entre 6 a 8 semanas, geralmente, principalmente, pode ser mais, pode ser menos. Por exemplo, se a sua criança nasceu e não dorme de jeito nenhum a soneca, mas dorme otimamente à noite, essa criança já sabe. Ela já sabe. Ah, ela nasceu sabendo? Não, ela virou rapidinho. As primeiras exposições à luz solar, pronto, resolveu. Pronto, ela já tá conseguindo fazer um sonão no primeiro terço da noite, que é o maior, porque é onde a gente faz mais som de ondas lentas. Então, toda mãe tem essa queixa. Nossa, meu filho dorme super bem até meia-noite, depois fica picando. É assim mesmo, gente. É o horário que ele tá fazendo sono REM. Ele vai ter um micro despertar em cada vez que ele superficializar no sono REM. E se ele precisar de você, ele vai te chamar. Então, a gente vai trabalhar essas questões para ver o que dá para melhorar isso. E no início da noite ela tá fazendo esse sonão de 3, 4, 5 horas, de 7 até lá para 1 da manhã, meia-noite, 11. Já entendeu, gente, já entendeu. As sonecas encurtaram, pronto, já entendeu. Vamos pôr essa criança no escurinho, vamos ligar ruído branco para ela, principalmente quem tem outro filho. Eu brinco que, assim, não é a condição sine qua non para dormir bem ruído branco. Mas até perguntaram aqui, vocês recomendam o uso do ruído branco desde recém-nascido? Sim. Sim. Sim, principalmente na quarentena, gente. Todo mundo tá dentro de casa. Os vizinhos jogam bolinha de gude aqui no andar de cima o dia inteiro. Joga bola no chão.
Então, assim, tá muito mais barulho. Seu filho que saía pra escola, seu filho mais velho que saía pra escola, não sai mais, tá fazendo barulho na hora da soneca do seu menor. Seu cachorro tá mais estressado, que não sai pra passear, tá latindo. Então, tá tudo mais barulhento, porque tá todo mundo dentro de casa. Então, agora, te falar que eu não passava tanto ruído branco quanto eu passo agora. Agora é quase que 100%. Quase que 100%. Então, o ruído Agora, branco, para quem não conhece, nunca ouviu falar, esses são monótonos, tem alguns aplicativos, tem... você pode pôr para tocar no celular, enfim. É um ruído monótono e constante que vai fazer quase que uma hipnosezinha, assim, para a gente ficar entediado e dormir. E também, com isso, abafar um pouco os ruídos externos. Por isso que a Dani está falando que tem recomendado mais agora na quarentena, que a casa está mais barulhenta, né? Legal. E muito adulto dorme bem com ruído branco. Muito adulto. Dia de chuva, eu durmo igual uma pedra. Então, assim, chuva é ruído branco. Eu me lembro eu adolescente, quando acabava a programação noturna, porque adolescente tem atraso de fase, dorme mais tarde, acorda mais tarde, né? Eu lembro de como eu dormia bem depois que desligava. A TV acabava e ficava eterno. O chuvisco. Ruído branco. Então, ruído branco é isso. Eu uso ruído branco noturno também. Adoro ruído branco. Só que noturno eu uso bem baixinho, né? A conta de assim. Sabe por que eu gosto de ruído branco, Bia? Eu gosto de ruído branco pelo seguinte. Por exemplo, minha mais velha ainda usa ruído branco. A recomendação oficial em literatura é até 1 ano. A Bia eu tentei tirar por diversas vezes, mas eu sempre tive dificuldade de induzir o sono quando estava sem ruído branco, porque ela prestava atenção em absolutamente tudo e falava: cigarra, mamãe. Ô, carro, moto, moto. Então, era horrível, porque demorava muito mais tempo, porque ela estava distraída com coisas legais. Então, eu punho um ruído, sempre pus um ruído branco baixinho, só para misturar um pouquinho. Então, eu gosto de ter ruído branco. Por exemplo, esse final de semana eu viajei e eu fui para uma casa que é muito mais barulhenta do que a minha. Eu aumentei o ruído branco. Todo mundo dormindo no mesmo quarto. O barulho da gente adulto, que às vezes ronca, ressona, rola na cama, não acordou as crianças. O barulho delas não acordou a gente para que a gente entenda. Porque o que acontece muito também, né? Bebezinho bem pequenininho, tá lá fazendo o sono REM, todo se mexendo, fazendo barulho, gemente. E a mãe vai lá, põe a chupeta, pega no colo, balança o menino. E o menino tá só fazendo sono REM. Ele só tá aquela agitaçãozinha porque superficializou, mas ele não acordou. Aí ele fez, aí a mãe vai correndo e cata o menino. Às vezes ele nem estava acordado, gente. Ele só fez um Às vezes aquela criança pequenininha tá com cólica ou tá com, sei lá, gases, dificuldade. O menino tá dormindo e fica Aí a mãe vai lá e acorda o menino. Gente, o menino tá dormindo, não acorda ele. Não acorda. O sono do recém-nascido é barulhento. Então, ruído branco nessas situações ajudam até o sono da mãe, porque a mãe vai ouvir menos. Tá fazendo co-sleeping lá no quarto, como é a recomendação das sociedades, todas as sociedades, né, de pediatria, lá naquele inicinho. Põe ruído branco lá. Dorme todo mundo de ruído branco. Se tiver muito incômodo, que pai costuma reclamar muito, põe chuva. Delicioso o ruído de chuva. Chuva, rio, barulho de vento. Tem vários aplicativos com várias opções aí de coisas pra vocês fazerem. Tá perguntando aqui, meu filho sofre com soneca de tarde por conta dos sustos que leva por causa de barulho de obra e carros na rua. Se esse susto pode fazer mal pra criança. Mal não faz, mas atrapalha dormir. Você tem que ir lá fazer dormir de novo. Põe ruído branco, provavelmente vai passar. Olha, nosso tempo tá quase acabando. A gente só tem mais 10 minutos e tá faltando nosso terceiro pilar do que o neném precisa para dormir bem. Que além de estar com sono e estar relaxado, o ideal é que a criança tenha uma conexão com aquele cuidador, o pai, a mãe, a pessoa que está colocando ele para dormir. Que é uma coisa, um princípio fundamental da criação com apego, que é uma coisa que a gente já falou aqui em outras lives. Nem todo mundo vai ter essa... Não posso dizer modalidade, né? Assim, essa ideia de criação com apego, mas se a sua família tem essa ideia de criação com apego, isso que a gente está falando combina muito com esse modelo de criação com apego. Eu sou a favor da criação com apego, a Dani também, a gente tem esse alinhamento ideológico, vamos dizer assim. Então, o que a gente tem dito, procura um profissional que tenha um alinhamento ideológico com você, né? Senão você vai ficar batendo cabeça. Então, assim, neste contexto que a gente está inserido, um terceiro pilar importante para a criança dormir bem é ter conexão com aquele adulto, com aquele cuidador, que vai ser a figura de apego daquele bebê. Então, fala um pouquinho para a gente desse terceiro pilar, Dani. Existe um livro de um autor que toda vez que eu faço live eu esqueço. Joaquim... Eu vou postar a capa dele. Que chama 15 Minutos com Seu Filho. É um autor português. E ele, pensa bem, é um livro grosso que trata só dos 15 minutos diários que você deve ter de conexão com seu filho. Ele chama 15 minutos com seu filho. Pensa que coisa surreal, do quanto a gente faz esses 15 minutos de forma inadequada. Então, assim,
Quando a gente... assim, conexão é uma coisa um pouco incompatível com uma criação mais autoritária no decorrer da vida. Porque toda vez que você critica, humilha, bate, repreende uma criança, você vai se afastando dela. E essa conexão, essa reconexão vai se tornando cada vez mais difícil. Então, é uma coisa que, assim, se a gente não está falando desse estilo parental, não cabe nem muito falar em conexão. Cabe até falar em bem-estar emocional da criança, senta junto para brincar. Mas essa conexão que a gente, da criação com apego, prega, que é essa criação profunda, né? Essa conexão de entrega, de troca maravilhosa que você tem com seu filho, ela realmente vai acontecer mais quando você quando você pratica um estilo de parentalidade mais respeitoso, né? Porque essa criança, ela realmente está conectada com você, ela não desconecta. Então a gente só faz essa manutenção da conexão. E te falar, de vez em quando a gente fica em apego inseguro com os meninos, sim. Hoje, provavelmente, a Bia ficou insegura comigo e vai acordar de madrugada, eu tenho quase certeza disso. Porque ela dormiu me querendo, ela não ficou comigo de dia. E quando a gente se responsabiliza por esse apego, por esse amor, por essa necessidade de amor, que é uma necessidade básica, né, da pirâmide de Maslow da criança, uma necessidade básica, tanto quanto comer, dormir e todo o resto, beber água, né, descanso, brincar, essa necessidade de amor, de afeto, de pertencimento é uma necessidade básica. Se eu trago essa responsabilidade pra mim, eu consigo ser uma mãe muito mais responsiva de madrugada. E aí eu não vou ter esse tanto de regra de que eu não posso fazer cama compartilhada. Se ela vier uma vez pra minha cama, nunca mais ela vai sair daqui. Acabou meu casamento. Não, a Bia vem esporadicamente pra minha cama. Deve ser uma vez por semana. Mas porque hoje eu posso ser essa mãe. A parentalidade trouxe essa leveza pra minha vida. Porque eu era essa mãe cheia de regras, essa mãe neurótica que tinha milhões de coisas de sono que eu preciso fazer desse jeito. E, gente, assim, era num cúmulo de neurose que, assim, se eu não ligar essa luz no banheiro, ela dorme pior. É essa aqui que tem que ligar. Sabe? E o pilar emocional é o pilar mais importante. Juro que eu fazia isso. Não, se eu te contar, metade do que... Eu acredito, eu escuto cada história no consultório, você imagina. Então, o pilar emocional, que é esse da conexão, é o pilar mais importante de todos. Claro, todos têm que ser realizados e tudo mais, mas pequenas variações nos outros não causam tantos efeitos quanto pequenas variações no pilar emocional. Sim. Ele sim. É um dia que você respondeu diferente. É um dia que você foi mais ríspido, um dia que você trabalhou mais, um dia que você saiu antes dele acordar e chegou depois que ele dormiu. Caramba, essa criança precisa de presença. Se é o único momento que ele tem presença com você na sua cama, dê presença. Eu tenho mães de meninos maiores, sabia? Que a única prescrição que eu faço coloca um colchão no quarto de sua mãe, que abomina cama compartilhada, cheio de regra e tal. Coloca um colchão no quarto de 3 minutos pra acabar. Depois eu conto. Não preciso contar. Mas é maravilhoso. A gente tem que fazer outra. A gente vai ter que fazer outra. Com certeza. Tá muito gostoso. A gente vai ter que fazer outra. Deixa eu ver o que mais. Ó, gente, eu anotei todas as perguntas, vocês me viram às vezes olhando pra lá, é porque eu tô digitando aqui, porque depois some tudo. A gente vai tentar responder todas as perguntas aqui com a ajuda da Dani. A gente vai deixar salvo no IGTV, tá? E a gente tá pensando de fazer uma live só sobre parasonismo, que é dificuldades, distúrbios mesmo do sono, doenças, porque problemas, né? Porque a gente tá falando aqui do sono saudável, né? Problemas comuns que a gente tem. Acorda muito, acorda prolongado, mas tem algumas coisas aí que a gente tem que fazer intervenções, então nós vamos programar isso. É seu aniversário hoje? Amanhã. As pessoas estão mandando parabéns, então, ó, parabéns. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Obrigada. Amei. Vamos fazer mais uma. Vamos. O problema é que eu falo muito, gente. A Bia eu também, então eu nem A Bia programou um cronograma lindo e eu não consegui falar metade. Não, mas a gente vai ter mais oportunidade por a gente não ser cortado aqui. E eu acho que triste. Mas então, eu queria te agradecer muito você estar aqui. Obrigada, amei. E a gente vai combinar uma segunda live, então. E vou tentar responder tudo aqui nos stories. Se eu não conseguir responder tudo hoje, amanhã sem falta, tá, pessoal?
Ó, Dani, obrigada, querida. Obrigada a você, Gente, meu amor. vai ficar salvo no IGTV, compartilhem com as pessoas que você sabe que estão sofrendo, que estão passando por esses mesmos problemas, que são comuns a todas as pessoas e estão muito exacerbados, né, potencializados por conta da quarentena. Então, vai ficar salvo, compartilhem e vejam quantas vezes vocês quiserem. Tchau, pessoal. Beijinho. Beijo, beijo, Bia. Obrigada. Bebê.